Em plena quaresma, um lugar onde é Páscoa todos os dias. Uma basílica onde é possível se tocar na liturgia viva e vivida. Um recanto sagrado e repleto de particularidades da Santa Igreja. O repórter Canção Nova de hoje começa no Santo Sepulcro, onde a preparação para a Semana Santa é única. Olhares atentos que buscam conhecimento. Aprofundar a história e liturgia da Basílica do Santo Sepulcro durante a Quaresma é uma das formas de mergulhar no mistério deste lugar santo. A École Biblique, a Escola Bíblica de Arqueologia Francesa de Jerusalém, localizada no convento de Saint-Étienne, dos religiosos dominicanos, promove durante todo o ano conferências abertas ao público sobre diferentes assuntos. Em especial, neste início do tempo quaresmal, o tema do Santo Sepulcro como lugar de veneração torna-se ainda mais significativo. Estamos aqui na Escola Bíblica de Arqueologia Francesa de Jerusalém, fundada em 1890, e aqui recebemos estudantes para estudos bíblicos, históricos e arqueológicos. E tentamos compartilhar os resultados de nossa pesquisa 2 vezes por ano com um público mais amplo. Então convidamos alguns amigos e um público variado para ouvir sobre diversos tópicos de arqueologia, história e estudos bíblicos. O palestrante foi Frei Stefan Milovich, franciscano. Durante a sua colocação, ele destacou como no Santo Sepulcro pode-se falar que é Páscoa todos os dias. Não só o tempo e a história determinam o calendário litúrgico, mas nos santuários também o próprio lugar. Por esta razão, especialmente em Jerusalém, nos domingos da Quaresma, se antecipa o canto do Aleluia e a proclamação do Evangelho da Páscoa. Assim como em Jerusalém é Páscoa todo ano, em Belém é Natal todos os dias. Nos lugares sagrados, a liturgia é marcada pelo ic, do latim aqui, e não determinado pelo tempo litúrgico que se celebra em toda a igreja. A Basílica do Santo Sepulcro foi construída sobretudo para o culto e a veneração, e cristãos do mundo inteiro vêm a essa basílica porque ali Cristo ressuscitou. E vimos aqui para constatar que o túmulo está vazio. A primeira emoção é a veneração do lugar. Depois podemos celebrar o fato pela liturgia. Tudo foi construído e concebido em vista da veneração da liturgia. Toda a basílica está cheia de outros lugares de veneração. Além da edícula onde se encontra o sepulcro, veneramos o Calvário, a Pedra da Unção, a Capela de Santa Helena, lugar em que, de acordo com a tradição, foi encontrada a cruz de Cristo, além da coluna da flagelação. Durante a Quaresma, a Igreja convida os fiéis a se prepararem para a Semana Santa por meio do jejum, oração e esmola. Mas obter conhecimento sobre o Santo Sepulcro também é uma forma de se aprofundar na história, curiosidades e, principalmente, mergulhar no mistério da ressurreição de Cristo. Os lugares sagrados podem ser venerados por todos. Todos celebram o mesmo mistério da ressurreição, mesmo que com diferentes ritos. Há também tradições comuns, como a procissão em torno do túmulo. O centro é sempre o Cristo ressuscitado e todas as confissões cristãs giram em torno desse sol único. Aqueles que participaram da conferência agora têm mais motivos para preparar e viver bem a Semana Santa neste lugar. Eu gostei dessa conferência porque tenho a oportunidade de morar no convento Etiomo, que também é um lugar sagrado. Podemos compreender a distinção entre recordar um lugar sagrado e um de derivação histórica, porque podemos reunir em um lugar santo a memória e rezar com os textos litúrgicos. A expectativa para a canonização do Papa Paulo VI. Os exercícios espirituais do Papa Francisco em preparação para a Quaresma. Você sabe para que serve a confissão? Que tipo de penitência é ideal para viver bem esse tempo litúrgico? A emocionante história de pais e filhos que lutam contra o câncer. E o testemunho de quem faz parte dos 40 anos de fundação da Canção Nova. Vamos tratar de um assunto preocupante, a utilização da internet pelas crianças. Você sabe como trilhar o caminho de um bom relacionamento afetivo com o seu filho? O repórter Canção Nova aqui responde todas essas perguntas para você, só está começando. A gente continua na Terra Santa, mais precisamente em Jerusalém, onde a Via Sacra começou a ser realizada por aqueles que queriam seguir os passos de Cristo até o Calvário. Sabia que a tradição e o formato da Via Sacra foram construídos a partir da presença dos franciscanos na Terra Santa? E é justamente no tempo da Quaresma que a devoção se torna ainda mais especial.
Em cada estação da Via Sacra, muitos são os sentimentos e emoções que brotam. É possível não somente recordar, mas também unir a própria vida ao caminho de Cristo até a cruz. Às sextas-feiras, tradicionalmente, os franciscanos da Custódia da Terra Santa rezam a Via Sacra, em diferentes idiomas. No mesmo trajeto onde, segundo a tradição, Jesus seguiu até o Calvário, localizado hoje dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Uma devoção que se desenvolveu a partir do século XIII, quando os franciscanos começaram a guiar peregrinos oriundos do Ocidente. A Igreja sempre aceitou como devoção autêntica, sendo um modo de entrar na paixão de Cristo. É naturalmente uma devoção baseada na Sagrada Escritura, pelo que o Evangelho indica. Contudo, também é muito interessante, pois há outros momentos da paixão de Cristo que não se encontram no Evangelho. Estes outros episódios, não descritos nos evangelhos, têm como referência a tradição construída em Jerusalém, como, por exemplo, o encontro de Jesus com Verônica e a queda por 3 vezes. E o formato atual de 14 estações da Via Dolorosa foi construído no decorrer dos séculos com a presença dos franciscanos na Cidade Santa. Na Fortaleza Antônia, é hoje uma escola muçulmana, vizinha ao convento da Flagelação. A primeira estação, a da Condenação de Jesus, está a cerca de 600 metros do Santo Sepulcro. A Via Sacra é importante para nós cristãos e é considerada uma devoção, como também é o Rosário. A Igreja sempre deu importância ao que se chama celebrações paralitúrgicas, isto é, celebrações que não fazem parte da liturgia e celebrações oficiais da Igreja, mas a base são a Palavra de Deus e os formulários litúrgicos. O percurso acontece dentro da Cidade Velha, no seu ritmo normal de movimentação, em meio ao mercado árabe e pessoas que transitam. Uma experiência semelhante àquela vivida por Cristo, quando passava em meio a curiosos, observadores e aqueles que desejavam a sua morte. Hoje nós percorremos o mesmo caminho de Cristo até sua subida ao Calvário. O trajeto da Via Sacra acontece dentro da Cidade Velha. Passamos pelo mercado árabe entre judeus e muçulmanos, mas a tradição cristã continua viva aqui, na terra onde Jesus viveu sua agonia e sua morte. De Jerusalém para o mundo, a devoção se expandiu mais consideravelmente a partir da Itália, com a atuação do franciscano São Leonardo de Porto Maurício, no século XVIII, em suas missões populares em diversas cidades italianas. Hoje em dia, a Via Sacra é intensamente realizada de modo especial no período da Quaresma. Contudo, para quem vem à Terra Santa, a experiência de seguir os passos de Cristo até o Calvário é ainda mais profunda. É uma maravilhosa experiência participar e seguir as mesmas estações até a cruz por onde Jesus passou e com pessoas de todo o mundo. É de fato uma extraordinária experiência para mim. A Igreja vive a expectativa do anúncio oficial da canonização do Beato Paulo VI. Nas últimas semanas, a Congregação para a Causa dos Santos aprovou um milagre atribuído à intercessão do Beato. O Papa Francisco, que já havia falado na canonização de Paulo VI, voltou a comentar que ainda este ano mais um Papa será reconhecido como santo. Foi durante o encontro com os sacerdotes de Roma. Reunido com o clero de Roma ao final de um longo discurso, Francisco recordou de 2 bispos de Roma que já são santos, João XXIII e João Paulo II, e afirmou que Paulo VI vai ser canonizado ainda este ano. A afirmação foi informal, mas baseada no bom andamento da causa de canonização de Paulo VI. Na última semana, a Congregação para a Causa dos Santos confirmou que o milagre apresentado para a canonização foi pesquisado e aceito, e segue na mesma linha do milagre que garantiu a beatificação, a cura de um bebê no ventre materno. No mês de agosto deste ano, se celebra os 40 anos da morte de Paulo VI. Ele morreu aos 80 anos na casa de férias do Vaticano, depois de um pontificado de 15 anos de muitos desafios, entre eles dar continuidade ao Concílio Vaticano II, iniciado por João XXIII. Logo após sua eleição, já havia afirmado querer prosseguir com o concílio e colocar em prática as reformas propostas. Durante seu pontificado, publicou 12 exortações apostólicas e 7 encíclicas. Entre as mais conhecidas estão o Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização,
O Humanae Vitae, que se tornou referência para a Igreja Católica nas questões sobre aborto, esterilização e métodos contraceptivos, e Populorum Progressio, que abrange o desenvolvimento dos povos. Paulo VI também promoveu importantes diálogos com o mundo. Foi o primeiro Papa a fazer viagens internacionais. Visitou países dos 5 continentes, entre eles Terra Santa, Estados Unidos, Índia, Portugal, Turquia, Filipina e Austrália. Foi o primeiro Papa a conversar com o líder da Igreja Anglicana e o primeiro, depois de muitos séculos, a dialogar com dirigentes das diversas igrejas ortodoxas do Oriente. Sua beatificação ocorreu em 2014, durante a reunião do Sínodo dos Bispos sobre a Família. A escolha da data foi também para recordar que a reunião do Sínodo foi criada por Paulo VI. Existe a possibilidade da sua canonização ser feita em outubro deste ano, quando novamente bispos de todo o mundo se reunirão num sínodo voltado para discutir as questões da juventude. O Papa Francisco e seus colaboradores da Cúria Romana encerraram na última sexta-feira o retiro espiritual, que este ano foi orientado pelo padre e poeta português José Tolentino Mendonça. Durante toda essa semana, eles viveram momentos de reflexão e silêncio, como forma de preparação para a Quaresma. Francisco seguiu de ônibus por volta das 4 da tarde para Aritia, junto com membros da Cúria Romana. A casa já vem sendo utilizada há 4 anos para retiro espiritual na primeira semana da Quaresma. Um lugar simples onde todos ali interrompem as atividades para, em silêncio e oração, aproveitar o tempo de graça que a Igreja oferece. Neste ano, o tema escolhido é a sede de Deus. O retiro está sendo pregado pela primeira vez por um padre, teólogo e poeta português, José Tolentino Mendonça. Antes de começar o retiro, o Papa Francisco quis manter na sua agenda a meditação dominical e a tradicional oração do Ângelus. No primeiro domingo da Quaresma, quis falar sobre algumas características deste tempo, que afirmou ser sim de penitência, mas não de tristeza. O Papa recordou que Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias para ser tentado. E assim também nós, neste período, estamos em constante combate espiritual. Disse que somos chamados a enfrentar o maligno através da oração, pois só com a graça de Deus seremos capazes de vencê-lo na nossa vida cotidiana. E explica que depois de tentado, Jesus sai do deserto e começa a pregar o Evangelho. Esse anúncio exige do homem persistência na caminhada de fé. Na nossa vida, precisamos em todos os momentos de conversão. Não estamos suficientemente orientados a Deus. Devemos sempre direcionar nossa mente e coração a Ele. Abbiamo sempre bisogno di conversione. A Quaresma é um tempo de sacrifícios, disse o Papa, mas não de luto, já que é um trabalho alegre e sério deixar o homem velho ser renovado pela graça de Deus. Rinnovarci secondo la grazia del nostro battesimo. Depois da meditação, o Papa convidou os jovens de todo o mundo para participar, através das redes sociais, da reunião pré-sinodal, que ocorrerá em março deste ano em Roma. Na reunião, de acordo com o Papa, 300 jovens vão representar os 5 continentes, mas explicou que qualquer jovem pode participar, dar a sua opinião através da internet. Que tutti i giovani possano essere protagonisti di questa preparazione. Agora uma pergunta que todos costumam fazer quando se inicia a catequese para a primeira Eucaristia. Por que tenho que me confessar? E na prática vamos aprendendo que o arrependimento e a contrição verdadeira levam o pecador ao coração de Deus. Jesus deixou com a Igreja a missão de levar o perdão aos que creem, por meio do sacramento da reconciliação. Mas muitos católicos ainda não se deram conta da importância da confissão. A confissão é um gesto de verdade. Nós somos filhos de Deus, mas nem sempre somos bons filhos. Perdoar os pecados não é algo que possamos dar a nós mesmos. O perdão é pedido a outra pessoa e na confissão é pedido a Deus. A Quaresma é um tempo oportuno para saber mais sobre este sacramento. Por que devo me confessar? O pecado, ele enfraquece a nossa relação com Deus e a relação com o próximo. E o sacramento da confissão é também chamado de sacramento da conversão, justamente por causa disso, porque com a confissão dos pecados nós retornamos o nosso coração a Deus. A Igreja
tem autoridade para perdoar os pecados através da confissão? A quem perdoados os pecados serão perdoados. Este texto do capítulo 20 do Evangelho de João, onde Jesus dá este grande poder à igreja de perdoar os pecados. Na confissão, quem perdoa os pecados é o próprio Deus. O padre, o bispo, o papa também se confessam, mas cada um deles tem a autoridade dada por Deus e pela igreja para ser um instrumento da misericórdia, perdoando os pecados. No Catecismo Católico, a igreja propõe 4 passos para uma boa confissão. Examinar a consciência e refletir sobre ações, pensamentos ou palavras que afastam de Deus e ofendem o outro. O arrependimento se impõe com o propósito de não voltar a pecar. A contrição verdadeira leva o penitente ao coração de Deus. A confissão é a acusação dos próprios pecados frente a um sacerdote e deve ser clara, concreta, concisa e completa. A satisfação consiste em cumprir a penitência dada e, com ela, agradecer a Deus pelo perdão recebido. O confessionário deve ser um lugar de experiência com a misericórdia e não como tortura. Então, para nós, deve se tornar uma prática, eu não digo fácil, mas comum, porque todos somos pecadores. Quem ama quer ser puro, quer ser delicado. Assim temos que ser com Deus e com os irmãos. Depois de confessar os pecados, muitos católicos aproveitam a chegada da Quaresma para as práticas de penitência. Então surge uma nova pergunta: o que devo fazer para moldar minhas atitudes e trilhar um caminho de santidade? Ederaldo Paulino e André Cunha foram atrás dessas respostas. Confira. A Quaresma chegou e com ela a pergunta que todo católico faz na quarta-feira de cinzas: qual penitência vou fazer este ano? As opções são muitas, mas é bom começar por entender o que de fato significa penitência. A Quaresma, ela vem exatamente para ser esse remédio que é colocado diariamente na nossa vida cristã. Reconhecer que nós necessitamos nos penitenciar. De acordo com a fé católica, são 2 as formas de se penitenciar. A penitência corporal, ela pode se dar pelo jejum, né? Então, principalmente na sexta-feira, onde a igreja nos recomenda. Pela abstinência, eu posso me abster de um alimento durante esse tempo todo de Quaresma. Um tempo onde eu posso me dedicar a uma leitura espiritual. A igreja ensina que as penitências não são para fazer mal às pessoas. Ao contrário, servem para elevar o espírito humano. Portanto, penitenciar-se nem sempre quer dizer retirar algo bom. Pode ser que nesta Quaresma uma boa alternativa seja agregar algo importante a si e ao próximo. Nós temos 14 refeições se considerarmos almoço e jantar. Então eu tenho aqui algumas propostas. Porque ao invés de comer dessas 14 refeições apenas uma, peixe, a gente não aumente. Vamos colocar a segunda, quarta e sexta na hora do almoço, durante toda a Quaresma? Para os doentes, a orientação é a sobriedade. Comer, tomar café da manhã, almoçar, jantar. Se você tem menos de 60 anos, por exemplo, aquele detalhe, você toma um café da manhã e você janta cedo. Hoje está tão na moda, né, o jejum intermitente, mas com comida. Isso que é o mais importante. Mas acima de qualquer sacrifício, o importante é viver o amor e a misericórdia, como diz Jesus nos Evangelhos. Esse período quaresmal é exatamente para nós fazermos uma boa avaliação da nossa vida, um tempo de nós crescermos no relacionamento com Deus, com o próximo e principalmente buscando a vivência do amor. Depois do intervalo, vamos tratar de um assunto preocupante, a utilização da internet pelas crianças. Também vamos falar dos caminhos de um bom relacionamento afetivo entre pais e filhos. O repórter Canção Nova volta em instantes. A internet pode ser atraente para muitos, mas também pode ser perigosa e arriscada, principalmente para as crianças e jovens. A tecnologia, que chegou a ser considerada um parque de diversões para a garotada,
também pode causar dor de cabeça nos pais, professores e pedagogos. Por isso, quando os pequenos estiverem utilizando dispositivos eletrônicos, é necessário acompanhamento e conscientização. Adriele Gonçalves tinha só 7 anos quando teve uma parada cardíaca. O fim da vida tão cedo foi consequência de um assunto repercutido na internet. A garotinha inalou grande quantidade de desodorante aerosol ao colocar o frasco com o produto na boca. Ela tentava cumprir o desafio do desodorante disponível nesse vídeo da web. A tragédia revela que a pouca idade não é mais uma barreira para o acesso às possibilidades e aos riscos do mundo virtual. O Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que a utilização acontece cada vez mais cedo. Os que agora têm 15 e 16 anos começaram a usar a rede digital com 10 anos. Enzo tem só 7 anos. Mas o domínio com o aparelho mostra que também começou lá atrás. Na foto, não tinha nem 1 ano e já demonstrava esse interesse. Eu gosto de Minecraft e de YouTube e do WhatsApp. Junto com a irmã mais velha, mostra que leva jeito para realizar o sonho de ter um canal no YouTube. Esse é o meu funcionário profissional. Hashtag Enzo Landaceni. O pai, especialista na área, entende que o acesso tem benefícios. Os jogos que o Enzo utiliza, na maioria, são jogos que estimulam o aprendizado de física, raciocínio lógico, matemática e entre outros. Mas não descarta um item importante no gosto do filho pela internet. Ele sempre está de olho. Utilizo alguns métodos não muito convencionais, mas de monitoramento de sites que visitaram, pessoas que conversaram e assim por diante. O mentor de estratégias digitais afirma que essas ferramentas são chamadas de controle parental. Todas as pessoas que têm banda larga em casa têm um aparelhinho lá, o modem, o roteador. Então você tem acesso. É só ligar para a sua operadora, pedir qual é a senha, qual é o administrador e senha. Você entra lá e configura isso tranquilamente. O monitoramento assistido não significa simplesmente uma restrição, mas sim a segurança contra bullying, pedofilia e outros tipos de violência que acontecem na web. O melhor de tudo é que pelo aplicativo no celular dos pais, o acompanhamento pode ser feito de qualquer lugar. Então ele pode ver o que o filho está acessando, se ele quiser. Ele ter o histórico de tudo que ele acessou, links, sites, vídeos, saber onde ele está. Por exemplo, aqueles filhos que falam que vão para um lugar e estão no outro, não vão conseguir. No fim das contas, para eles, os limites dos pais são reconhecidos como gestos de amor. É muito perigoso, porque também pode ligar para um número que nunca viu, pode atender coisa errada. Então aí ter seu pai cuidando é legal, né? É. Que o perigo existe e é visível, ninguém duvida. E quando o perigo na formação das crianças parte do próprio afeto dado pelos pais, você concorda que deve haver limites para que exista uma relação saudável e sem desequilíbrios afetivos e até mesmo sexuais? Essa é a mais particular das relações. Uma experiência que só dá para sentir quando o homem e a mulher se tornam pai e mãe. Acompanhar de perto o crescimento dos pequenos não faz dos adultos apenas espectadores, mas sim grandes responsáveis. Responsáveis em proteger, ensinar, educar e, claro, dar afeto. Na família Camargos, carinho é o que não falta para os 3 filhos. Os momentos juntos já fazem parte da rotina. Todos à mesa, sem televisão ligada, prestar atenção em cada um, como cada um está naquele dia. A gente costuma fazer muito isso também para tentar compreender cada um, né? Conseguir chegar ao coração de cada um. O afeto na relação entre pais e filhos é uma condição que dura a vida toda. As atitudes em casa vão determinar o conhecimento de mundo, fazer com que a criança ou o adolescente entenda como as pessoas se comportam. Por esse motivo é que alguns excessos podem representar um problema futuro. Atentos a essa questão, os responsáveis por Bento, Tomás e Matias admitem a postura que não desejam ter com os filhos. Nós não achamos certo aquela forma de despedir do filho, dando beijinho, selinho na boca.
A gente tem plena consciência que vai chegar um momento, principalmente na adolescência deles, que eles vão ter que ser respeitados no processo da intimidade deles, que nós não podemos forçar a entrada. O psicólogo explica que carinhos exagerados não preparam a criança para a sociedade. Talvez lá na frente, quando essa criança começar o convívio social, ela vai encontrar com outras crianças, com outras pessoas que não vão ver aquilo como algo normal, como algo natural. Por quê? Porque não é do costume da maioria das pessoas. Pode ser considerado problemático e aí ela pode começar a se questionar ou até mesmo ficar tímida diante dos outros, ou até mesmo entender aquela crítica dos outros como um bullying. Limites que não significam ausência de demonstrações de carinho. O equilíbrio faz essa relação ser mais saudável. Nós precisamos de amor e nós queremos amar. Mas é importante que os pais tenham em mente que eles estão preparando a criança para viver a vida lá fora, né? Então, o viver a vida lá fora é também lidar com os limites desse afeto. Os sorrisos pela casa são reflexos do amor e da amizade mais sinceros que o coração ajuda a preservar. O bem principal do matrimônio são os filhos. E a gente experimenta isso aqui em casa. E como sempre, a igreja tem ótimos exemplos de quem soube educar seus filhos de forma coerente e na fé. Um deles foi festejado essa semana e pela primeira vez por toda a igreja no mundo, a festa dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto. Nossa correspondente Luciane Marins acompanhou as celebrações. Confira. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. No dia 20 de fevereiro, celebra-se a memória litúrgica dos santos Francisco e Jacinta Marto. Eles foram canonizados pelo Papa Francisco em maio do ano passado, durante as celebrações do centenário das aparições, e se tornaram os mais novos santos não mártires da Igreja. Até então, a data era celebrada a nível diocesano, mas depois da canonização, passa a ser celebrada por toda a Igreja. Este reconhecimento por toda a Igreja de que há algo a aprender destas crianças, do seu carisma, da sua vivência espiritual e, portanto, que há aqui um exemplo a quem nós devemos recorrer, são modelos a quem nós podemos querer beber para a nossa vida espiritual. O Santuário de Fátima preparou uma programação especial hoje e os fiéis se reuniram para participar. O dia começou com o terço na capelinha, oração que Nossa Senhora, em suas aparições, pedia que se rezasse diariamente. Em seguida, os peregrinos acompanharam os ícones de Francisco e Jacinta em procissão até a Basílica da Santíssima Trindade, onde foi celebrada a missa votiva aos santos. Na homilia, o reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, destacou 3 aspectos da vida dos pastorinhos: a oração, a atenção aos outros e a escuta aos apelos de Deus. Neles, nos santos Francisco e Jacinta, descobrimos a beleza e o encanto da santidade cristã, vocação de todos os batizados. De facto, eles mostram-nos a santidade como uma realidade próxima e uma realidade possível. Na parte da tarde, um encontro especial com as crianças, seguido da oração do Rosário. A programação contou ainda com uma visita aos túmulos dos pastorinhos e um momento de veneração. A canonização dos pastorinhos pelo Papa Francisco durante a celebração do centenário foi um dos motivos que contribuiu para que o Santuário de Fátima alcançasse um recorde no número de peregrinos. No ano passado, 9.400.000 pessoas de pelo menos 109 países estiveram aqui. Eu agradecer à senhora tudo o que tem feito e pedir graças para daqui para o futuro, para que tudo corra para o melhor. Agradecer à senhora de tudo o que tem feito para nós, saúde, muita paz no mundo. Desde pequenos que aprendemos sobre Fátima e tudo sobre Jesus e
que somos religiosos e assim, e como o Papa já veio cá, é fantástico nós estarmos aqui. O especial é dia de Francisco e de Jacinta, é um grande dia para visitar. Francisco e Jacinta, rogai por nós. É também a fé que sustenta pais e filhos na hora de uma grave enfermidade. Os casos de câncer infantil, por exemplo, aumentaram 13% nos últimos 20 anos e a leucemia é o tipo mais comum nessa faixa etária, representando 26%. A boa notícia é que nessa etapa a doença tem grandes chances de cura. Nossa equipe foi conhecer histórias de quem está vencendo essa batalha e sendo exemplo de fé e esperança para o mundo. Os brinquedos são iguais aos de toda criança. As mãos pequenas têm o mesmo impulso pela diversão, mas em determinado momento, um acessório a mais precisa ser agregado. Estas crianças e adolescentes foram diagnosticadas com algum tipo de câncer. Se transformaram em verdadeiros heróis, com punhos de ferro na luta contra a maior vilã, a enfermidade. A doença também não vem com uma marca dizendo, olha, isso aqui é câncer. Não, ele vem mascarada em doenças extremamente comuns. Então, uma criança com uma palidez, por exemplo, e febre, é claro que o mais provável para isso é uma infecção comum, a famosa virose que toda criança tem, né? Mas isso pode ser o início do quadro de uma leucemia. O GAAC, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um desses centros especializados. Cuida de mais de 500 crianças e adolescentes com câncer. A garotinha Lívia esbanja a alegria por todo o hospital, mesmo depois de ter adquirido um tumor no sistema nervoso central, muito comum na infância. Tem apenas 4 anos, uma arma a mais própria das crianças para resistir ao tratamento e garantir mais de 60% de chances de cura. Quando eles dão um diagnóstico para a gente, que a gente começa o tratamento, que a gente vê eles tendo resultado, a gente fica feliz porque a gente sabe que eles estão sendo curados. E a Lívia, logo na primeira quimio, ali já teve um resultado muito bom. A gente já sai daqui com uma esperança que a gente não cabia nem no coração da gente, de tanta felicidade que a gente ficou. Ela mesma sente as melhoras. Como é que você está? Tô bem. E o oncologista confirma a eficiência do tratamento. A grande coisa em relação à chance de cura, e isso é absolutamente comprovado, é se o paciente vai ser tratado num centro especializado ou se não vai ser tratado nesse centro. Então, todo paciente que é tratado em centros próprios de tratamento de câncer infantil tem um prognóstico melhor do que aqueles que não são. Uma boa notícia que, associada ao apoio da família, aumenta ainda mais as expectativas de cura. Na luta contra o câncer, o remédio da esperança tem efeitos colaterais extremamente positivos. É ele que vai dar à criança a capacidade de moldar um futuro cheio de realizações e felicidade. A Maria de Fátima é testemunha de como a fé e a esperança lhe fizeram bem. Ela concluiu o ciclo do tratamento e já retornou para casa hoje mesmo, após a gravação. A gente acha que vai parar a vida e tudo. No começo sim, mas depois a gente vê que não é o fim do mundo. E quem tem Deus tem tudo. Para ela e para a mãe, apoiar-se em Deus, nos amigos e na família faz toda a diferença nessa jornada rumo à cura. Seguir a vida, né? Maria voltar para a escola. Maria vai querer namorar, né, Maria? A Maria vai ter uma vida normal, graças a Deus. Não é o fim do mundo. Enquanto o paciente acredita, a medicina faz a sua parte. Mesmo que em algumas situações, infelizmente, a gente não consiga curar, vale a pena tentar, porque você nunca sabe se aquela criança que tem 1% de chance de cura, se não vai ser ela curada. Nessa mistura terapêutica de fé, esperança e ciência, o beneficiado são elas, que lutam pelo futuro, para que o brinquedo seja brinquedo e não apenas distração, para que o sorriso seja motivado pelos longos anos a serem vividos ao lado de quem se ama. O Papa Francisco convidou todos os jovens para a reunião pré-sinodal marcada para março em Roma. O mais legal desse convite é que o Papa afirmou que é possível ajudar nesta reunião, mesmo sem estar presente. Ficou curioso?
Nossa correspondente na Itália, Lísia Costa, explica como isso é possível. Para o Sínodo dos Bispos, que vai discutir a juventude, a equipe organizadora recebeu uma incumbência do Papa: ouvir os jovens. Questo è il Sinodo dei Giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ele quer saber o que a juventude pensa sobre a fé, o mundo, a política, a igreja. E para isso, é claro, a ajuda da internet. Aquele lugar onde com certeza encontramos os jovens e onde eles cada vez mais se expressam, mostram suas opiniões, dão suas caras. O primeiro passo para responder a esse pedido do Papa foi criar um questionário online, onde jovens do mundo inteiro puderam compartilhar suas opiniões sobre diversos assuntos. Mais de 200 mil responderam ao formulário online. Mas agora o Papa quer ainda mais interação. E para isso a equipe de comunicação do Sínodo criou grupos de discussão em 6 línguas no Facebook, um lugar em que os jovens vão acompanhar os preparativos até a reunião pré-sinodal. Os jovens já podem participar através das redes sociais. Eles podem escrever o que pensam, o que acham ser necessário para a vivência da fé. Ali tem um mediador e, através dele, o que os jovens vão falar vai ser recolhido e vai fazer parte do debate do pré-sínodo. Nós queremos mesmo que a rede social seja uma praça onde todos os jovens possam criar o debate e oferecer aos bispos direções para o sínodo. Com as participações de jovens de todo o mundo, vai ser produzido um documento para ser entregue ao Papa no dia 25 de março, domingo de Ramos. Orientações bem claras com aquilo que os jovens desejam que seja discutido pelos bispos durante o sínodo em outubro. E tem convite para os brasileiros. E nós queremos ouvir a tua voz também, então participe conosco através das redes sociais. Quer saber como? Entra no site do Sínodo, www.sinodo2018.va. No grupo de língua portuguesa, criado há 2 semanas, já são quase 200 participantes. O cardeal Baldisseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, explicou que este é um tempo novo, uma grande oportunidade dos jovens falarem com a igreja sobre suas dificuldades, seus sonhos, seus medos. O sínodo foi pensado por causa dos jovens e nada mais justo que ouvi-los. O pré-sínodo significa a participação dos jovens diretamente. Podem vir a esta reunião, que é de caráter mundial, universal, e aí dar sua contribuição. É uma aventura maravilhosa, espero que seja proveitosa para todos. No próximo bloco tem dicas para quem começou 2018 com dívidas antigas. E o importante trabalho realizado pela Pastoral do Surdo em Belo Horizonte. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é economia. As incertezas políticas e econômicas deixam o brasileiro mais cauteloso em 2018. Muita gente já se esforça para economizar mais nos gastos do dia a dia. Pelo menos essa é a intenção de quase metade das pessoas ouvidas pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Lojas cheias, muitos clientes que param, olham, mas não levam o produto para casa. Depois de um 2017 apertado, compras só do que for realmente necessário. Antes eu gastava a reveria, mas agora eu controlo. Agora eu controlo bastante mesmo. 2018 será de economia para muitos brasileiros. Quase 50% dos consumidores pretendem reduzir os gastos neste ano, segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O principal motivo, o alto preço dos produtos. O aumento que a gente teve não é relativo à inflação que a gente está tendo, né? Então eu estou preferindo guardar um pouquinho a mais. Número que para este educador financeiro mostra que o brasileiro aprendeu com a crise. E até fruto dessa recessão, as pessoas estão mais preocupadas também com o futuro.
Além disso, né, a gente pega outras pesquisas do próprio SPC que indicam grande parte da população com nome no serviço de proteção ao crédito, com restrições. Então, todas correlacionam e todas direcionam para o mesmo caminho. O desemprego que há 7 meses faz Geraldo diminuir os gastos também é um motivo que vai levar 18% dos entrevistados a economizarem nos próximos meses. Deixa de fazer muitas coisas assim, simples que você poderia fazer, você não faz, porque você tem que guardar para pagar as contas que chegam, não para de chegar. A expectativa do mercado é que a partir de abril o poder de compra do brasileiro melhore. Se isso realmente acontecer, será preciso que o consumidor se mantenha firme na decisão de gastar somente o necessário em 2018. Estamos passando, encerrando um ciclo de queda muito grande. O nosso país ele é muito instável do campo de vista político e isso pode criar novos ciclos de baixa. Então, aprendamos com esse movimento a criar reservas financeiras, não gastar mais do que ganhamos, evitar sempre dívidas. Então, fique isso como aprendizado. Gastar sem necessidade não faz parte do vocabulário de Dona Zélia. Comprar só o que realmente for preciso. Fazer a economia que puder, minha filha, porque não está podendo. Você gasta além. Passa um cartão, quando é no fim você passa aperto. Não é deixar passar falta, mas tem um limite. Manter a vida financeira em ordem nem sempre é uma tarefa fácil. Tanto que 7 em cada 10 brasileiros atrasaram ou não pagaram pelo menos uma conta no ano passado. Como então fazer diferente em 2018? O ano nem bem começou e as contas? Tem umas continhas meio pendentes para trás aí, viu? Joga para cima, qual que cai a gente paga. Elias está entrando no 2º ano com dívidas no cartão de crédito. Eu precisei gastar dinheiro no remédio, que eu sou diabético, cardiologista, problema no coração. Aí teve que gastar dinheiro no remédio e no fim. E agora está uma bola de neve, Só os juros subindo, não tem como pagar mais. Cartão de crédito, plano de internet, plano de celular ou telefone fixo foram as contas mais comprometidas, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Quem se identificou com a situação é preciso respirar fundo e ter muita calma nessa hora, porque é possível sim colocar as contas todas em dia. Às vezes vai levar tempo, mas não é impossível. Se está numa situação de inadimplência, ou seja, não consegue pagar as contas, peça ajuda para alguém. Avaliar a dívida, priorizar, pagar aquelas que são mais caras, porque, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, é caro demais. O aposentado tentou, mas ainda não deu para sair do vermelho. Prefiro deixar atrasar e pagar a minha alimentação, remédio, essas coisas. A solução desse comerciante foi buscar uma renda extra. Sempre uns biquinhos, que eu também faço uns biquinhos por fora para tentar ir amenizando essas contas aí, para tentar ficar em dia, E por que não colocar em ação as boas e velhas dicas que nunca saem de moda? Controle os gastos, faça uma reserva para imprevistos, pague à vista, evite ou cancele o uso do cartão de crédito e não empreste o nome para terceiros. É criar esse hábito. Ter a disciplina de avaliar o que ganha e o que gasta. E nunca gastar mais do que ganha. Colocar as finanças em dia é a prioridade de quem já se enrolou uma vez. Quem sabe se um dia a gente consegue pagar. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Que a prática de esportes beneficia as pessoas e até mesmo a sociedade, todo mundo sabe. Isso porque reduz o aparecimento de doenças e contribui para a formação física e psíquica. E um dos esportes mais completos é a natação. A modalidade que começou na Grécia Antiga é hoje um dos pontos fortes do atletismo brasileiro. Na água, o homem ganha outra forma de se movimentar. Braços, pernas, postura e respiração se alinham para um deslocamento perfeito. Desafiando sua natureza, há milênios ele se propõe a flutuar. Cada milésimo de segundo é fundamental para a glória dos melhores atletas. Essas são algumas recordações do tempo em que Paula pôde experimentar essa sensação. Foram 20 anos competindo. Não parou nem na gestação das filhas.
Campeã e recordista brasileira, atleta de mundiais, com o mesmo gosto da infância pelo esporte. E ensina você a superar muitas coisas, você a buscar a ajuda de outras pessoas, buscar a presença de Deus na sua vida. Alguns sonhos podem até se realizar com facilidade, mas na vida de um atleta, nenhuma conquista chega sem esforço. Na história do Leandro, as primeiras braçadas nas piscinas públicas aqui da cidade o levaram para além do auge no esporte. No início da carreira, era mais um menino assistido por um projeto social, mas se destacou entre os demais. Fui campeão dos Jogos Regionais, campeão paulista, participei de brasileiros, fui vice-campeão brasileiro universitário. O campeão na piscina também conquistou vários pódios na vida profissional. Se formou engenheiro, mestre e doutorando agora, graças ao incentivo da natação. A determinação e a garra eu levava também para os estudos, nadando 2 vezes por dia e estudando à noite. Para mim, o esporte foi um meio de ascensão social, se eu pudesse assim definir. A oportunidade de Leandro é a mesma de 7.000 crianças, jovens e adultos do Projeto Social de São José dos Campos, que tem o auxílio da ex-atleta olímpica Fabiola Molina. O apoio que ela e o marido Diogo Iabe, também ex-atleta da seleção brasileira, campeão e recordista, mantém, é tão significativo que criaram uma iniciativa própria para incentivar o esporte. Com o Swim for Change, a gente traz os atletas olímpicos e atletas da seleção brasileira para estar nadando com atletas que vêm das piscinas públicas. São mais ou menos 2.000 pessoas que passam e as crianças vencedoras das provas ganham bolsa de estudo, informática, de inglês e também em colegial. Para quem já levou o nome do Brasil no topo da natação mundial, a esperança de sonhos como esses multiplicados em mais conquistas para o país. Eu acredito muito no esporte, então para mim quanto mais pessoas estiverem envolvidas com o esporte, o mundo vai ser melhor, eu acredito nisso. Agora vamos falar de inclusão. O último censo do IBGE revelou que o Brasil tem quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Para muitas dessas pessoas, se comunicar ainda é um desafio. E para reduzir essa dificuldade, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza há 25 anos um importante trabalho através da Pastoral do Surdo. Também não entendeu nada? Você já pensou em ir à missa e o padre está falando você e não entender nada? Compreender o que o padre Aguinaldo disse na língua brasileira de sinais foi difícil, né? Só que a gente teve a chance de ouvir a mesma frase na língua portuguesa. O problema é que muitas vezes a pessoa surda não tem a oportunidade de ter um intérprete de Libras que o ajude. E é justamente para mudar essa situação que existe a Pastoral do Surdo. Há pessoas que têm fome e sede de Deus, mas que precisam ser compreendidas na sua própria cultura, com sua própria língua. A Libras, diferente da língua portuguesa, é a língua mãe desses nossos irmãos. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a pastoral existe há 25 anos, desde sempre com o objetivo de promover a inclusão de todas as maneiras possíveis. Uma delas através do curso de Libras, que sempre é dado por professores surdos, como o Mike. Na verdade, é muito importante porque no passado faltava pessoas ouvintes para comunicar com o surdo. Era uma comunicação muito truncada. E agora, com o curso, a importância deles, do ouvinte saber e ajudar nessa comunicação. O curso é para todos os públicos, para pessoas como Maria Helenice, que sempre teve a vontade de aprender a língua brasileira de sinais. Eu tive a oportunidade de cuidar de uma criança surda do nascimento até os 8 anos de idade. Isso me impulsionou muito mais a aprender a língua de sinais. E também para os irmãos Davidson e Juliana, que são surdos e só agora estão tendo a oportunidade de aprender a se comunicar em Libras. Ela não desenvolvia. Agora eu aprendi Libras e melhorou muito, porque combina com o surdo, é Libras. A minha língua própria é a Libras. A inclusão promovida pela pastoral
não fica só na forma de se expressar. As mulheres surdas trabalham fazendo artesanato, bolsas que são comercializadas na própria pastoral. Há 7 anos, Dona Cezira se tornou funcionária da pastoral. Com seu crochê, vai ensinando que é possível a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Ela fazia sapatinho de bebê, paletózinho, touca, fazia tudo para poder vender e ganhar. Agora ela dá, faz essa doação. – 2018 é um ano muito especial para a Canção Nova, que comemora seus 40 anos. 4 décadas construídas por muitas pessoas. Gente que doa a vida e se torna instrumento de evangelização, como a história que vamos ver agora. No dia do chamado, eu estava na sala. O Padre Jonas falava e eu não entendia nada que ele falava. Hoje eu entendo que o meu chamado é outro para a Canção Nova. O primeiro contato foi em 74, quando a minha mãe fez um encontro em Piquete, que foi o primeiro encontro para mulheres que o Padre Jonas fez em Piquete. E eu tinha que fazer companhia para ela. Eu comecei a levar minha mãe para o grupo de oração. Aí o Padre Jonas começou a fazer encontros de jovens em Lorena. Começamos a ter uma casa em Lorena para participar dos encontros. Depois nós começamos a ir para Areias. 76 mais ou menos eu fiz o meu primeiro Maranatá. No momento do chamado, eu estava lá na sala, ouvindo o encontro terminando, e o padre fez uma proposta. Quando ele começou a falar, eu não entendi nada do que ele falava, parece que a voz dele embaralhou. Então eu fiquei sem levantar, eu não levantei, porque eu não entendia o que ele estava falando. Mais tarde, ele mesmo falou para mim que o chamado não era para mim, não naquele momento. Nós começamos a trabalhar em prol de um lugar para a Canção Nova ter um local definitivo, que a casa lá ainda era emprestada, que era da diocese. E aí começamos a fazer rifas e trabalhar com um almoço beneficente para arrecadar dinheiro para a construção da casa, que o Padre Jonas já tinha um terreno para a construção da casa de Queluz. Naquela época, os jovens entravam só com a mão de obra, né? De sair correndo atrás das pessoas e procurar vender e procurar divulgar a obra. A Canção Nova é uma instituição, uma entidade, assim, vamos dizer assim, que está nascendo para fazer encontro com os jovens. Ia no próprio comércio, eu procurava vender as rifas e assim a gente foi arrecadando dinheiro. Quando a gente chegava com as doações, o padre sorria, ficava muito feliz, agradecia a Deus. Era uma alegria para a gente ver que o objetivo da gente a gente estava alcançando. Na época que eles mudaram para casa já, para morar, a gente continuou a proximidade, a amizade, a gente continuava indo, né, para Queluz. Eu passei vários anos assim afastada, eu morei em Mogi das Cruzes um bom tempo, construí uma casa em Pinda e mudei para lá. Eu comecei a procurar, né, participar de grupos, tudo, comecei a ir atrás de grupos de oração. Meu marido ficou doente e ele faleceu. Logo depois eu perdi o meu irmão. Depois disso, o meu pai, no mesmo ano do meu irmão, ele faleceu também. Um ano depois da morte dele, a minha mãe faleceu. Então, como eu não tive filhos, eu fiquei sozinha. E foi assim que eu vim procurar. Há 2 anos atrás, eu comecei a frequentar aqui para encontrar de novo minha família Canção Nova. Hoje a minha missão na Canção Nova eu faço um trabalho voluntário aqui no Clube de Evangelização. Então eu busco a captação de sócios. Então vou atrás das pessoas, converso com elas, pergunto se elas conhecem a obra. Você já é sócia da Canção Nova? Ainda não. Não? Você não quer ser sócia?
Eu vejo que a minha missão foi sempre ajudar mesmo. A Canção Nova, para mim, hoje é toda a minha vida. Porque desde os 40 anos atrás, eu podia ter me desligado, eu podia ter passado para outro caminho, mas eu descobri que eu não tenho outro caminho. Aqui eu sou feliz. Histórias assim só confirmam o que diz a palavra de Deus. Existe um tempo para cada coisa e que no tempo certo cada um de nós faça o que precisa ser feito. E assim nós encerramos a edição de hoje do Repórter Canção Nova. As reportagens que você viu aqui podem ser revistas no noticias.cançãonova.com. Um ótimo final de noite para você e até domingo que vem, se Deus quiser. Ótima semana a todos. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!